Minas de Cruz, Francisco Cândido Xavier, temos escrito atribulações e perpétuos. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os reais seguidores de Jesus conhecem as tribulações e perplexidade, por permanecerem na fé. Quando se reuniram em Jerusalém, recordando o Mestre, o serviço do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instruíram os trabalhos apóstolos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postos de martírio. Desde então, experimentaram dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A ideia medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhe fogueiras, conduzindo-os além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos na inquietação. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando sobre o amor evangélico, reparando o progresso dos ímpios que sofrem a dominação dos vaidosos de todos os partidos, enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados e dificultados de tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito do mundo, ainda são chamados a conta pelo bem que fazem e vigiados com recusez devido à verdade consoladora que ensina. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo e Tasso, que em tudo serão atribulados e perplexos, todavia jamais entregarão a angústia e ao desânimo. Sabe que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, a aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Assim seja. Energias sublimes. Isso, Senhor, somos simplificados. Pelo momento que concedestes em nossas vidas, estarmos aqui nesta casa de oração, de estudo, de comunhão com Deus e de comunhão com os Espíritos dos outros amigos. Esta casa abre as portas para acolher todos aqueles que necessitam. Por isso, estamos aqui juntos para celebrar o instituto, para
derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que nos acompanhamos nesse princípio. Essas bênçãos se estendem por todos aqueles que fazem parte dos nossos laços de família, seja eles encarnados, seja eles desencarnados, mas que acolha principalmente aqueles que mais necessitam. Pedimos também, Senhor, nesta noite, derrame as suas bênçãos sobre o nosso plano fora, para que a sua palavra ecoe em nossos corações e se dando um caminho novo para o nosso processo de crescimento, de evolução e reforma interior. Por isso, Jesus, que o teu amor e a tua paz, que a tua vontade e misericórdia permaneça sempre em nossos corações e assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. De mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade sobre o nosso irmão nos concede de podermos trabalhar na seara do nosso Cristo, do nosso mestre amigo. Hoje nós vamos basicamente refletir e entender de forma mais didática aquilo que foi lido agora no Evangelho, como que os Espíritos influenciam nossas vidas. E já de antemão, eu devo afirmar que nós não pretendemos encerrar todo o assunto. Isso aqui é pauta para uma vida de estudos. Então a ideia da exposição da palestra é justamente fazer com que a gente reflita e tenha uma atenção, um direcionamento para um determinado estudo e façamos desse ensinamento
né, uma aplicação prática nas nossas vidas, né? Porque é isso que o Espiritismo nos conclama, nos concita, pegar essa inteligência, pegar estes ensinamentos e aplicá-los na nossa vida, tá? Então, para darmos início, nós vamos passar alguns conceitos básicos do Espiritismo para entendermos essa questão da influência. O primeiro deles é o livre-arbítrio. Tá? Sem o livre-arbítrio, não há nem que se falar em influência. Tá? Então, o livre-arbítrio é aquele, podemos chamar de dom de Deus, para a nossa livre escolha. Todos nós somos livres para pensarmos e para agirmos. Tá? Mas somos, costumamos dizer, escravos das consequências das nossas ações. Nós vamos ver ali, próximo à lei de causa e efeito. Se não houvesse o livre-arbítrio, a doutrina não teria sentido. Se tudo tivesse determinado por Deus, como algumas correntes religiosas, inclusive cristãs, acreditam, o que eu preciso fazer? Não preciso fazer nada, basta que eu me deixe levar, que já está escrito, de alguma forma Deus vai fazer com que aconteça. E isso foge um pouco da questão da lógica, porque se tudo fosse determinismo, então até aquele que comete crime estava determinado a cometê-lo, não poderia ser punido. Então Kardec se debruça sobre esse tema. Salvo engano, Santo Agostinho já trabalhava esse tema, sobre a questão do livre-arbítrio. Ele perguntava: existe livre-arbítrio? Nós pecamos por vontade ou por influência? Então o Espiritismo vai nos mostrar que nós temos livre-arbítrio. Somos criados simples e ignorantes, e dentro da nossa condição intelecto moral, do nosso progresso espiritual, nós temos a liberdade de agir em determinadas questões. À medida que avançamos, esse livre-arbítrio ele vai se expandindo, à medida que a consciência expande. Tá? Então, temos a liberdade de escolher os nossos atos, inclusive os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos, porque o espírito é em si um pensamento. Os atos vêm após ele. O segundo tema é a lei da causa e efeito. Ora, se eu tenho a liberdade de agir, então, de qualquer forma, não. Deus, na sua perfeição, determinou limites para a nossa liberdade. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, inclusive tirar a própria vida e a vida de outro. Contudo, não nos é lícito fazer, apesar da liberdade de poder fazer. Então existe consequência para os nossos atos. Se os nossos atos violam o direito à lei, a consequência é de reparar este ato danoso, seja pela expansão da consciência, como dizemos, pelo caminho do amor, tomo consciência do meu equívoco, não faço mais e busco repará-lo, dará trabalho, exigirá, causará algum sofrimento, mas é de forma consciente, muito menos do que aquele que não quero pensar nisso, mas a justiça vai fazer você pensar. E aí é o caminho da dor, onde vamos ter que sofrer. E nós vemos lá na questão 746, salvo engano, tá? Que ele vai falar sobre a lei de Talião. Os Espíritos dizem: a lei de Talião é a lei de Deus, mas não como compreendemos. Aquilo que a gente faz, pela consequência, pela lei de causa e consequência, se não nos conscientizamos do mal feito, fatalmente sofreremos na mesma moeda. E isso serve para nos colocarmos ali em equilíbrio, para que a gente não saia por aí cometendo todo tipo de sandice, inclusive conosco, tá? Então, quando ultrapassamos os limites que Deus impõe, nós sofremos. Por exemplo, é proibido, é pecado comer, seja o que for? Não, é da nossa natureza, precisamos nos alimentar. Contudo, quando nos excedemos,
infringimos a lei, sofremos as consequências dos nossos excessos. O nosso corpo sente, padece. E é uma forma da justiça divina falar: olha, você está se excedendo, é um aviso. Os exames começam já a dar alterados, nos sentimos mal, desconfortáveis. Mas é simples. Pela ação da vontade, voltamos a sermos comedidos e nossa vida torna ao equilíbrio. Então, o nosso presente hoje é consequência do passado que tivemos. Se hoje sofremos, muitas vezes sem uma causa aparente, eu não fiz nada para estar sofrendo nessa encarnação. Muito provavelmente remonta no passado. E o nosso futuro será consequência daquilo que fizermos, das oportunidades, do livre-arbítrio que Deus nos concede na atualidade. O terceiro ponto é a conservação do espírito após a morte. Para praticamente todas as doutrinas religiosas, isso é um assunto harmônico. Após desencarnarmos ou para outros morrermos, o espírito ele se mantém. Só que algumas religiões não acreditam que se mantém na individualidade. Ele volta para o todo, se misturando no todo e perdendo a individualidade. Para nós espíritas não. Então a conservação do espírito, esse ser individualizado, consciente, ele permanece após a morte. Então nós permanecemos com a nossa consciência. Nos reconheceremos lá. Aqueles, é claro, que transpassam para o plano espiritual de forma equilibrada, conscientes. Aqueles que estejam inconscientes nessa encarnação, muitas vezes motivados pelos vícios, transpassam as linhas da espiritualidade inconscientes e nem têm a noção de que estão desencarnados. Nós vemos, por exemplo, isso de forma muito clara no livro No Mundo Maior, lá no capítulo 19, onde nós vamos ver lá os desfiladeiros, os abismos da loucura, espíritos que não têm consciência que estão desencarnados, acham que estão vivendo uma vida encarnada. Cipriana vai falar: olha, esses irmãos passarão por algum tratamento para se harmonizarem a fim de reencarnarem, mas não terão essa ideia de que estão. Diferentemente daqueles espíritos que vemos lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que já tem a consciência de, inclusive, traçar o caminho que trilhará na encarnação. Entendeu? Tem a oportunidade de programar, de planejar junto com a espiritualidade dos nossos mentores as nossas provas. Chico Xavier já dizia, que Emmanuel falava para ele, que aqueles que já aquecem a ideia da reencarnação de forma natural, ou seja, tem a ideia da encarnação como, isso é muito lógico, não existe outra forma da justiça divina se exprimir, são espíritos que já estavam conscientes antes de reencarnar. Então, se todos nós aqui não temos dúvida a respeito da reencarnação, isso nos leva a crer que todos nós estávamos lúcidos antes de reencarnarmos. O que é bom, mas que traz para nós uma responsabilidade ainda maior ante a atual encarnação, o compromisso assumido na erraticidade, que muitas vezes nos deixamos levar pelas ocasiões da vida, e esquecemos. E quando voltamos, temos o pesar do tempo perdido, que é o que pode acontecer de pior para o espírito. O quarto ponto é a comunicabilidade dos espíritos. Embora outras doutrinas cristãs acreditem que a alma ela permanece, ela vai para o céu ou para o inferno, a comunicabilidade com os espíritos ela não é viável, não é possível. Os únicos espíritos que podem se comunicar conosco são os demônios. E a doutrina espírita vem trazer luz a isso. A justiça de Deus ela não seria perfeita se apenas espíritos maus pudessem influenciar, se comunicar comigo. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Quer dizer que aqueles espíritos que dedicaram afeto a mim, que torcem pela minha vitória, que conservam-se
individualizados, conscientes, do outro lado, não podem se comunicar comigo a fim de me inspirar no caminho bom? Não, isso foge essa ideia da justiça desse Deus bom. Então o Espiritismo se debruça e fala, olha, há a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, inclusive é a forma pela qual os espíritos interagem conosco, seja de forma intuitiva, mental, ou seja de forma direta mesmo, como acontece no caso das mediunidades. Então esse é o outro ponto. O outro ponto que nós devemos entender é o perispírito, e nós vamos entender o porquê disso. É através do perispírito, e o perispírito é o corpo espiritual, é o que reveste o espírito e que capacita, possibilita o espírito interagir com o plano material. É um modelo organizador biológico, é esse corpo etéreo energético que o espírito possui, que o recobre e que impacta diretamente no corpo material. E é através desse perispírito em que a intuição, a comunicação, a influência se dá. E o nosso cérebro, que é o órgão especializado por traduzir a mente do espírito, o pensamento do espírito, traduz em ideias que nós vamos colocar em prática no plano material. E o último ponto tem a ver com o caráter da influência, que é a escala espírita. Os espíritos Kardec, na verdade, vai dividir em 3 grandes grupos de forma didática: espíritos imperfeitos, espíritos superiores, bons superiores e espíritos perfeitos. Lembrando que essa perfeição ela é relativa, perfeito, absoluto, apenas Deus. Então, o mais correto seria espíritos puros, que já não tem nada o que espiar, já trazem em si toda a bondade, e esses espíritos puros, como é o caso do nosso mestre amigo Jesus, já podem olhar a Deus, conhecem Deus. Nós temos uma ideia de Deus, nós não conhecemos, nós não conseguimos ver Deus, e nem mensurá-lo, nem idealizá-lo. Temos uma ideia. Os espíritos puros já conseguem olhar a Deus, sabem. Chegaremos lá. Talvez a única fatalidade que temos enquanto espíritos criados por Deus é chegar a essa pureza. Quando? Aí vai depender de nós. Então, o caráter da influência, o caráter moral da influência depende disso. São espíritos imperfeitos, e dentro dessas escalas existem outras que Kardec vai trazer: espíritos maus, espíritos zombeteiros, espíritos medianos, espíritos bons. Então nós vamos ver como que essa influência pelo caráter moral ela se dá. E tudo isso volta para aquele primeiro ponto, livre-arbítrio. Somos nós que decidimos qual espírito vai nos influenciar. Ok? Eu gosto sempre de trazer o significado da palavra, tema da nossa exposição. Então, a influência. Trazendo do dicionário Michaelis, o primeiro significado é o ato ou efeito de influir. O segundo, o poder ou ação que alguém exerce sobre pessoas ou coisas. E o terceiro, olha que interessante, poder de influenciar e modificar o pensamento ou o comportamento de outrem sem o uso da força ou da imposição, que é justamente nesse ponto que o Espiritismo vai tratar sobre as influências e que nós vamos ver nesta noite de hoje. Tá? E é trazido pelo dicionário Michaelis, pela ciência comum. Vamos adentrar a obra dos Espíritos, livro dos Espíritos. Nós temos lá na questão 456, Kardec pergunta o seguinte: veem os Espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é diferente. Então, olha que interessante. Paulo já falava isso. Há uma nuvem de testemunhas que nos cerca, referindo-se aos espíritos que não podemos ver. Mas a resposta é interessante no ponto em que ele diz o seguinte: aqui, cada um só vê aquilo que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é diferente. Então, se o espírito nos influencia, é porque chamamos a atenção dele. É algo que nos interessa.
Então perceba a parte de nós. Para lá. Na questão 457, Kardec vai perguntar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejariam ocultar de nós mesmos, nem atos nem pensamentos se eles podem dissimular. Isso porque o espírito, na erraticidade, fora da matéria, ele vai enxergar o nosso perispírito, porque é através do perispírito que ele vai se comunicar. Enquanto encarnados, eu preciso do órgão fonador da fala para poder exprimir o meu pensamento. Antes de falar, o pensamento ele é originado na mente espiritual, é traduzido pelo cérebro e é transformado em ondas mecânicas, que vai chegar ao órgão sensorial da audição, do corpo físico de cada um, vai traduzir essas ondas mecânicas e elétricas para o cérebro traduz informação para o espírito. Então, enquanto encarnados, nós precisamos. Enquanto encarnados, para encarnados, podemos dissimular os nossos pensamentos. Porque para que eu saiba o pensamento de cada um de vocês, é preciso que ele seja expresso em palavras ou em atos. Mas no plano espiritual não, é o perispírito que fala. Ele não tem um órgão específico, porque é a própria mente que irradia por todo o corpo espiritual. Então não há o que se ocultar dos espíritos na erraticidade. A única forma de fazermos isso é mudando de faixa vibratória, é fazendo com que nós não chamemos a atenção deles, nos ocupando com aquilo que lhes é indiferente. A doutrina está nos dizendo como fazer isso. Então nós não podemos dissimular. Continuando na questão, no item A, Kardec pergunta: assim mais fácil não seria ocultar de uma pessoa para qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgarem muito ocultos, é como terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então isso é um ponto pacífico na doutrina dos espíritos. Sabemos que, apesar do número de encarnados, há uma multidão de espíritos desencarnados à nossa volta, ouvindo o que estamos dizendo. Mais ainda, os nossos próprios pensamentos, enquanto estamos aí sentados em silêncio, buscando. Não necessariamente estamos ouvindo o que o palestrante está dizendo. Às vezes a nossa mente, a minha, às vezes eu estou sentado na palestra e minha mente viaja. Mas os espíritos estão ouvindo o que nós estamos pensando. Na questão 459, aí Kardec é categórico: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. Muita gente pode, lendo essa resposta, dizer: então eu não tenho livre-arbítrio. Se não sou eu que dirijo a minha vida, não tenho. Mas foi você que deu o livre-arbítrio para que os espíritos fizessem o seu papel. Somos nós que buscamos essa influência. Então perceba, nada escapa à nossa vontade, ao ponto de, como foi colocado no Evangelho, trazendo o Evangelho, de termos obliterado a nossa razão. Mas no início, nós aquecemos o pensamento, a intuição, pelas paixões que trazemos, e o Espírito vai ficando cada vez mais à vontade, vamos abrindo mão cada vez mais do nosso livre-arbítrio até que perdemos o Cristo. Aí é preciso que uma terceira pessoa possa interferir. Tá? Nós vamos ver mais à frente. O caráter da influência espiritual. Lá na Revista Espírita, de outubro de 58, no tema Obsedados e Subjugados, diz o seguinte: estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer bem, outros para nos fazer mal, conforme sejam eles bons ou maus. E aqui eu tenho uma experiência muito interessante. Logo no começo da minha jornada, principalmente mediúnica,
estava começando ali a ter uma educação e controle da mediunidade, conseguia segurar uma ofensa que o espírito poderia fazer, passava pelo pensamento, lembrando, né, que no caso da incorporação, o médium, ele está ciente do que o espírito traz, porque passa pela sua mente. E um impropério, uma ação mais agressiva, o médium tem o dever de não traduzi-la. Mas numa determinada ocasião, estávamos nós trabalhando, educando a mediunidade, e o espírito inferior, né, lógico, usou do meu aparelho, do aparelho mediúnico, incorporou e começou a comunicar-se. Estou tranquilo. Aí veio a dirigente, a facilitadora, a doutrinadora, começou a conversar com ele. Só que tem uns jargões: meu irmão, seja bem-vindo, etc. A paz do nosso Senhor seja contigo. O espírito começou a rir. Aí eu, meu Deus do céu, eu já comecei a ficar mais: o que está acontecendo? E aí ela, por que rir desse jeito? Ela, vamos parar de máscara. E começou a falar diretamente com ela. Aí eu já quis segurar, não consegui. E aí o espírito, logo você, com esse papinho todo, etc. Eu vi o que você estava fazendo. Você quer que eu diga o que você estava falando dos seus companheiros aqui? E ela começou a, não, que não sei o quê. E aí a máscara cai. Porque para os espíritos não há máscaras, eles nos enxergam. Por isso a coisa que os espíritos mais respeitam é a honestidade com que os tratamos. E ele começou a falar e eu comecei a ficar agoniada, não conseguia frear aquilo, e ela ficou desesperada, porque ele começou a falar coisas que ela pensou e falou no íntimo com outras pessoas. A famosa fofoca, maledicências, etc. E ela saiu desesperada e chamou o outro dirigente. Esse, com autoridade moral, colocou o espírito no seu devido lugar. O espírito respeita e pediu que se retirasse. Então perceba, não adianta nós virmos aqui, como estamos hoje, vestirmos uma capa de angelitude, quando botamos, porque aqui é um lugar propício, tá? Então quando fazemos o estudo sobre o perispírito, vamos ver, o ambiente é propício, porque está invadido de espíritos bons, que vão nos influenciar esses bons pensamentos. Mas quando botamos o pé lá fora, aí é diferente. Então não adianta nada nós chegarmos aqui, ouvirmos as doutrinárias, refletirmos sobre o Evangelho e lá fora não aplicarmos. Porque é uma nuvem de espíritos que nos observam. Serão nossos julgadores, na medida em que julgamos os outros. Então, eles podem nos fazer bem ou mal, conforme sejam eles bons ou maus, conforme seja o nosso pensamento. Eu costumo, aí nós temos dois tipos de caráter que eu vou trazer, o negativo e o positivo, a influência negativa e positiva. A negativa eu costumo trazer, dividi-la em três, de forma didática também, tá? De três formas aí, três características. A primeira influência negativa seria a kármica. O que seria essa kármica? Aquilo que fizemos a um espírito no passado, a um irmão nosso, lhe pedindo o seu direito, fazendo o mal, trazemos a consequência dos nossos atos. Se esse espírito não se esclarecer, ele vai buscar o reparo, que é da lei, de forma equivocada, mas vai, e vai nos perseguir. Nós temos várias histórias nesse sentido. Divaldo Franco mesmo conta uma do seu filho, de um dos seus filhos. Ele estava se preparando para viajar para a Europa, naquelas palestras, salvo engano, na década de 70 e 80, passava 45 dias na Europa. Naquela época não tinha internet, você não se comunicava com tanta facilidade. E antes de partir, ele teve com esse filho dele, tinha 16 anos mais ou menos, e ele percebeu uma influência, mas não soube dizer qual era. Divaldo Franco chamou o filho mais velho, que era médico, e falou: olha, observa seu irmão, eu percebi uma influência de uma terceira pessoa próxima. Viajou. Foi ele viajar, botar o pé fora, o menino entrou em surto psicótico. O irmão teve que interná-lo numa clínica.
O caso dele era tão grave que ele precisou ficar sob sonoterapia, anestesiado. Porque quando ele acordava e recobrava a consciência, ele se desesperava e gritava como um louco. Passaram todos esses dias, quando de volta e volta, vai até o hospital onde o menino está internado e vê o estado. E lá ele reconhece o espírito que estava próximo. Era uma obsessão. E aí ele convida o espírito a ir no caminho e o filho ficou internado. Não tinha condição de sair. Na reunião, conversando com o espírito, buscou entender o porquê daquela agressão e ele foi explicar: olha, esse, você chama de filho, juntamente com a mulher que era mãe desse espírito, desse filho dele nessa encarnação, tramaram contra mim, me mataram e roubaram contra mim. Há mais de 70 anos que eu os busco. Primeiro ele encontrou a mulher. A obsessão foi tão severa que ela foi internada no hospício. Lá engravidou do menino. Ele foi levado para a mansão do caminho. Feito a intervenção com o espírito, trazendo ele à lucidez, Divaldo convence-o a deixar a perseguição. Ele deixa. Imediatamente o menino recobra. Quando ele acorda, não vê mais o seu algoz, para a consulta. Ele até conta que ele vai tirar o filho. Não posso, o médico não posso dar alta, porque o caso dele é grave. Ele falou: olha, o caso dele não é mediúnico. Não, quem eu sou? Eu sou médico. Ele, eu sou médium. Ele, o filho é meu, é menor de idade. Se o senhor não der alta, eu vou na delegacia e vou trazer a polícia aqui. Aí ele explicou para o médico depois toma esse espírito, inclusive. E o menino vai para casa, nunca mais teve acesso. Tempos depois, quem aparece na mansão do caminho, atrás do jovem? A mãe, que havia sido internada, recobra a consciência. No caso dela, pelo tempo que ela passou sob o jugo do obsessor, houve danos na aparelhagem cerebral e ela nunca recobrou mas o menino nunca mais teve um acesso. Então perceba que existem as influências kármicas. Lei de causa e efeito, pelo livre-arbítrio mal utilizado no passado. A segunda que eu costumo trazer é por afinidade ou conveniência. O que seria essa? Imaginemos nós. O Espiritismo ele não nos proíbe de nada. Sair aqui da doutrinária, quinta-feira, sexta-feira, amanhã, dia de relaxar, vou para um happy hour num barzinho da cidade. Algum problema de ordem moral? Não, não. Contudo, nós sabemos que os espíritos povoam os ambientes, todos os espaços. E os ambientes que os espíritos frequentam é de acordo com a sua aptidão, com aquilo que ele gosta. Que tipo de espírito que nós encontraremos em bares, em festas regadas a todo tipo de vício material? Espíritos desse gênero. Tá, Rafael lá, mas eu vim aqui só uma cervejinha, só para relaxar, não sou alcoólico, sem problema. O espírito está lá, de boa, tranquilo, passando, buscando alguém para poder se conectar, porque o espírito, lembremos, ele não atua na matéria. Ele vai precisar se conectar com o perispírito de um encarnado para poder sorver as sensações que o álcool promove no corpo e, consequentemente, na mente do encarnado. E ele viu, opa, encontrei naquele jovem ali uma afinidade. Vou sofrer. Você acha que ele vai largar o osso fácil? Vai esperar uma próxima para ver se acha alguém passar? Não, meu irmão, peraí, já tem ali uma aptidão, deixa eu acompanhá-lo. Rafael, está cansado? Vamos tomar ali outra. Vamos, já é sexta e sábado. Sexta, sábado e domingo. Nós temos uma história, um caso, no livro Sexo e Destino, conta justamente isso. Um espírito que habitava a residência do encarnado não tinha nenhuma relação kármica com esse espírito, mas por afinidade, porque todo dia que o camarada chegava, tomava um whiskyzinho para relaxar. E o espírito jungia ao encarnado para poder sorver. E ficava lá. Só que enquanto ele está lá, ele está fazendo o quê? Transferindo o seu padrão vibratório energético para o ambiente. Nós trocamos essa energia. E a história mostra que é uma troca perniciosa. Livre-arbítrio. E não é só o álcool só foi uma ideia.
qualquer tipo de abuso. O abuso da comida, o abuso do sexo, os encontros para fofocar da vida alheia. Tudo aquilo que nos afasta da espiritualidade superior. Então, esses espíritos encontrarão em nós uma afinidade e ali ficarão. Como é que eu faço para que esses espíritos se afastem? Que estão lá no início? Tiro a atenção deles, mudo o foco. Não, isso aqui eu não vou fazer mais. Eu tenho um espírito que fique. No começo você vai sentir a pressão. Aquela pessoa que tem um costume de beber, vou parar de beber, sente. Além da questão fisiológica, sente a pressão espiritual daqueles que o acompanhavam. Mas se ele persiste, Kardec vai mostrar isso, o espírito se afasta, porque ele não encontra mais interesse, vai buscar outro que lhe dê guarida. Tá? E o outro são os perseguidores do Cristo. Quando nós decidimos, olha, eu vou colocar minha vida no eixo, vou dar um dia de trabalho para Jesus, vou fazer aquilo que o Espiritismo ensina, praticar a caridade, nós seremos testados, perseguidos, isso é fato. Porque os espíritos não querem que a obra aconteça. Quanto mais encarnados, desencarnados se convertem às ideias do Cristo, menos pessoas eles vão ter para poder influenciar. E é dessa forma que o mundo muda de provas de expiação para a regeneração. Não imaginemos que a Terra, enquanto matéria, que vai transmigrar, que vai modificar o seu padrão. Não. São os espíritos que aqui habitam que mudam. É a psicosfera do planeta formada pela mente daqueles que aqui habitam que faz com que o mundo mude. E as pessoas estão conscientes. Estamos chegando nesse passo. Aqueles, nós, que aproveitarmos esta encarnação, talvez para muitos de nós seja a última oportunidade de nos ajustarmos a fim de continuarmos nesse mundo para aproveitar o mundo de provas de expiação, ou mundo de regeneração, desculpa. É pelos nossos atos, pela escolha do nosso livre-arbítrio. O que nós vamos fazer com esse livre-arbítrio? O que de nós estamos dando para fazer com que esse mundo transmigre para a regeneração? Porque depende de cada um de nós. Mas até que chegue, seremos imolados. E o cristão não espera outra coisa. Só vê o exemplo do Cristo, o Espírito mais perfeito, puro que aquele caminhou. O que ele recebeu desse mundo de provas de expiação? Ultrajes e relações. Mas se manteve puro. E é isso que ele nos ensina, e é isso que o cristão e o espírito devem perseguir. Na questão 466, Kardec pergunta: por que permite Deus que espíritos nos excitam ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo princípio. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, porque estabelece o equilíbrio da balança e te deixa Senhor dos teus atos. Senhor dos teus atos, preservando o teu livre-arbítrio. Mas olha aqui, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para praticar o mal. Então, a partir de hoje, nós nunca mais podemos falar: não, eu fiz isso por influência, estou obsidiado. O Espírito só pode nos influenciar ao mal quando queremos. É afinidade. Os semelhantes se afinizam. Mas não é para agora falar: pronto, sou uma péssima pessoa, sou um espírito inferior, tenho pensamentos
indeclaráveis. É você. Seja bem-vindo ao mundo de provas e expiações. Sois um espírito perfeito, assim como eu, assim como todos aqui que estão. Você vai fazer o que agora? Se culpar, fingir que não é? Joana de Ângeles nos ensina. Primeiro, aceitar quem somos. Aceitar os nossos defeitos, os nossos vícios. Identificar quem somos e quem queremos ser. A partir de quem queremos ser, olhar para o que somos e mudar as conveniências. Paulo já ensinava, tudo me é lícito, ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E a conveniência de Paulo era, Paulo queria alcançar o Cristo. Então ele não podia fazer tudo o que ele queria. E ele ia além, ele dizia, quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim. Isso é de uma lucidez absurda. E foi o que preservou Paulo de voltar a cometer os pecados, os erros. Ele sabia que ele trazia consigo os maus pendores. E isso o tornava lúcido. O Cristo já dizia, orai e vigiai, pois viver entre as trevas. Que trevas? A do mundo não, a interior. As nossas próprias trevas. Então Joana de Ângeles fala, olhe para você. Então às vezes a gente recebe no atendimento fraterno, que também deve ser, Rafael, eu tenho pensamentos que assim, eu tenho vergonha deles. Eu falei, meu irmão, que bom que você já tem vergonha desses pensamentos. O primeiro ponto é não colocá-los em prática. O segundo é assumir que você é assim, que você precisa mudar. Como? Substitua o seu pensamento mal imediatamente por um bom. Joana de Ângeles não ensina isso. É pela prática, pelo exercício. Mas os espíritos vão nos influenciar naquilo que exortamos. Lembremos de Chico, que o pai leva ele para um prostíbulo, a fim de torná-lo homem. O que acontece? Aquele dia a casa não trabalhou. Ele bota clientes e trabalhadoras todas mondadas para poder rezar. Não adianta influenciar Chico por aí, porque ele tinha isso muito bem harmonizado em si. Divaldo Franco a mesma coisa, ele conta quando Joana dá a missão para ele buscar 10 espíritos num prostíbulo lá em Vitória da Conquista, que dormiam embaixo das camas das mães enquanto trabalhavam, e ele pensa, vou levar Nilson, ela de forma alguma. Você acha que ele tem condição de suportar o peso do ambiente? Porque antes de se tornar quem se tornou Nilson, Divaldo conheceu como Coelho. Ele era marinheiro, mercante. Vivia, era comum, não era? Não usava mulher. Então ele trazia com ele isso, Joana de Ângeles. Não é o fato dele já ter passado por essa fase que nós vamos submetê-lo a essa prova. Então, se eu sei que aquilo ali eu sou fraco naquilo, eu não vou arrumar justificativa, a carne é fraca, não. Se eu sou fraco nisso, eu não me exponho ao mal. É o primeiro passo. Fim de se livrar do vício. Depois você, não quero mais. É uma questão de constância. Então, devemos ter isso claro. Os espíritos só podem nos influenciar no mal quando nós pensamos no mal. Nós temos várias provas nesse sentido. E além da influência negativa, é claro que Deus é bom, é justo, diferente dos nossos irmãos de outras doutrinas cristãs, os espíritos bons podem nos influenciar de qual forma? Na mesma revista espírita, no mesmo texto, ele diz: por sua vontade pode ser que o homem desembaraçasse do jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude do seu livre-arbítrio há escolha entre o bem e o mal. Seu constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é tão grande que obter a razão, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Parece que estamos lendo o Evangelho, né? Que acabamos de ler antes da palestra. Mas é justamente aquela parte extraída daqui. Então perceba, pode ser que por sua vontade desembaraçar-se, depende de nós. Reconheci que não estou no caminho legal, não faço mais. Assumo, não a culpa, mas a responsabilidade. E quando nos acharmos muito enfraquecidos para suportar pelas próprias forças, oremos. Não há uma prece sentida, honesta, que não seja atendida. A espiritualidade nos atenderá.
Mas é preciso que nós busquemos, usemos o nosso livre-arbítrio, porque os espíritos superiores, diferentes dos inferiores, não obliteram a nossa razão e não cerceiam o nosso livre-arbítrio. Lembremos Judas, que caminhou, viu o próprio Cristo curar, conviveu, dormiu com Cristo, mesmo assim, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, aquecendo ao desejo que trazia dentro de si, trouxe para si influências negativas e fez o que fez. E nem o Cristo pôde tirar dele as consequências dos seus atos. Nós vamos ver João falar, após o seu desencarne, Cristo desce, busca, uma visão alegórica, encontrar-se com Judas, alivia, mas não tira de Judas onde ele está, que é preciso, pela força própria da ação, restabelecer o que foi vilipendiado. E os livros nos mostram que a última encarnação que conhecemos de Judas foi Joana d'Arc. Então, se redimiu. Aí cada um de nós chegará a isso. Na questão 489, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há um irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou gênio. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Veja, ele não vai fazer com você. Não espere que o nosso anjo da guarda nos livre do mal. Tira o mal daqui. Não, peraí, deixa eu tirar o mal daqui e colocar ali. Não. Ele vai te chamar a razão. Olha, você está vendo que isso aqui está errado. Por aqui, a consequência é essa. Por aqui é um caminho melhor. Escolha. Porque depois, qual é o mérito que você vai ter pelo caminhar, como vimos na questão anterior, que precisamos passar por essas provas para provar realmente que já temos dentro de nós sedimentado o bem. Porque para irmos para mundos ditosos é preciso que isso esteja sedimentado. Não há um resquício de paixão negativa em nós, nenhuma vacilação, para que não perturbemos o clima daqueles mundos. Então o Espírito Superior ele não vai tirar de nós isso. Vai nos influenciar, nos auxiliar, nos consolar, mas nunca fazer por nós. E na questão 496, os Espíritos dizem o seguinte: é uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Esses seres se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Então toda vez quando aquele desânimo chegar, eu sou abandonado, ninguém olha por mim, lembremos da questão 496, é dado por Deus. Você vai auxiliá-lo. E o Espírito agradece a oportunidade. Está ao nosso lado sempre nos amparando. Só que, para que eles possam agir, nos influenciando, é preciso que nós os busquemos. Lembremos lá André Luiz, quando desencarna, vai para o umbral, passa 7, quase 8 anos no umbral, a mãe dele sempre esteve ao lado dele, o Espírito de escola. Mas não pegou ele pelos braços e arrancou ele dali. Respeitou o livre-arbítrio. Quando ele entende que não tem força sozinho, ajoelha e começa a fazer uma prece, imediatamente a mãe dele pode agir. É assim conosco, depende de nós, e nós temos recursos para isso. Aqui os Espíritos nos ensinam, e eles continuam, diz o seguinte: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão, qual o oceano sem mares, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. São Agostinho e São Luís, não percebam.
Não receis fastigados com as vossas perguntas. Pergunte, eu particularmente, direto, mas você está falando com quem? Eu falei, não, estou falando com o anjo da guarda. Às vezes eu esqueço que é mental, a boca começa a mexer, a falar, não, estou falando aqui com o meu intuito. Porque eu tenho dúvida, eu pergunto. E esse movimento de estar sempre com eles faz com que o nosso padrão vibratório mude. Porque mudamos, porque para conversarmos com esses espíritos precisamos ter pensamentos melhores. Olha a lógica encadeada. E se eu melhoro o meu padrão vibratório, trago para próximo de mim espíritos superiores, o que acontece imediatamente? Aqueles espíritos inferiores perdem o interesse, se afastam. Simples assim. A melhor forma de nos mantermos livres de obsessões é mantermos os bons espíritos próximos a nós. Como? Mudando o padrão mental, os nossos anseios e principalmente as nossas ações. E como isso se dá? De que forma? Para encerrarmos rapidamente, lá na Revista Espírita de 1867, em junho, no texto O Sentido Espiritual, os espíritos vão dizer o seguinte: olha, o sonambulismo e a mediunidade são duas variantes da atividade desse sentido, que, como se sabe, apresentam inúmeras nuances e constituem aptidões especiais. Fora dessas duas faculdades, mais admiráveis porque são mais aparentes, seria errôneo crer que o sentido espiritual não exista senão em estado rudimentar. Como os outros sentidos, ele é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, conforme os indivíduos. Mas todo mundo o possui, e não é ele o que presta menos serviços, pela natureza toda especial das percepções das quais é a fonte. Longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção e pode ser considerado como uma enfermidade, assim como a ausência da visão da audição. Esse sentido espiritual, que comumente chamamos de intuição, ela é a origem das faculdades mediúnicas e sonambúlicas. Aquele que tem atrofiado, mas eu não tenho intuição nenhuma, está aqui, ó. Pode ser considerado uma enfermidade e é para todo mundo. Como que nós exercitamos esse sentido espiritual? No interior, em comunicação com os espíritos superiores, com o nosso mentor. Então perceba, a doutrina espírita, ela mostra como as relações se dão, mas ela nos ensina, nos dita a direção que devemos seguir para melhorarmos. Ela não simplesmente fala assim aleatoriamente, não, olha, além disso tem esse caminho, é por esse sentido aqui que essa comunicação se dá. E ele continua dizendo o seguinte: é através desse sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos, que nos inspiramos, ao grado nosso, em seus pensamentos, que nos são dadas as advertências íntimas da consciência, que temos o pressentimento e a intuição das coisas futuras ou ausentes, que se exercem a fascinação, a ação magnética inconsciente e comutada, a penetração do pensamento, etc. É possível desenvolver o sentido espiritual como diariamente se vê desenvolver-se uma aptidão por um trabalho constante. Ora, saber que a comunicação do mundo incorpóreo com os nossos sentidos é constante, ela se dá a toda hora, a cada minuto, pela lei das relações espirituais. Então, inclusive, quando nós vamos para a sala do passe, é por esse caminho em que recebemos os fluidos. E quando, quem aqui nunca ouviu, olha, quando for para o passe, eleva o pensamento em prece, se coloque apto a receber. Quando nos colocamos em prece, apto a receber, é esse sentido aqui que despertamos. Mas olha que interessante, normalmente despertamos isso uma vez na semana, quando poderíamos despertá-lo todos os dias, através da prece, através da meditação breve. Não precisa aquela meditação sentado em fundo do óculos, não, se botar a mente em silêncio, se afastar do mundo, breves minutos, conversar com Deus. É aqui que desenvolvemos o sentido espiritual, e eu sou experiência, sou prova viva disso, como isso é maravilhoso no nosso dia a dia. Eu coloco isso aqui em prática todo dia, no meu trabalho inclusive. Às vezes eu vou atender um cliente, chego lá na empresa dele, senta, a primeira coisa que eu faço é ativar isso aqui, ó. Como? Antes de entrar a prece, rogo o concurso da espiritualidade amiga,
porque eu não tenho uma visão dilatada. Se aquilo ali for bom para mim, por aquilo que eu busco ser, que permita. Se não for, que me permita ver. E naquele momento você começa, você sente o clima, você sente a intuição, você sente o ambiente. E você decide, aqui não é o meu lugar. É uma prova, você vai ter que abrir mão de um recurso financeiro. Mas não pode servir a dois deuses. Assim não se pode servir a Deus e a Mamon. E cada escolha é uma renúncia. Eu escolhi o meu equilíbrio espiritual. Porque tudo que eu faço nessa encarnação é visando o momento que eu vou voltar. No começo foi difícil, não foi fácil não, acredito. Recebi uma oportunidade, cheguei lá, quando eu cheguei a primeira vez eu senti que o clima não era legal. Eu sabia intimamente que o clima não era para mim, mas eu estava precisando do trabalho. E eu, Senhor, quando eu saí, quando fui voltar a segunda vez, Senhor, o Senhor sabe tanto que eu preciso, sabe? Eu sou vacilante. Me ajuda a suportar, porque assim, eu sei que não está bom para mim, mas se vier a proposta eu vou acabar aceitando. Me ajuda. Se não for bom para mim, permita que não fique. Estou dizendo, eu não consigo sozinho. Tranquilo, quando eu entreguei a proposta, não, tudo bem, vou conversar com meu irmão. Ali eu já sabia que eu saí agradecendo. Senhor, obrigado. E olha que eu estava precisando, viu? Menos de um mês depois, um outro cliente do mesmo poste me chamou. Quando eu cheguei, o ambiente é, você sente. Pronto, já tem 2 anos e abriu as portas para o que eu faço hoje. Abriu as portas para outras oportunidades. E é um trabalho muito equilibrado. Então é o que eu falo, nós não devemos nos prender a essas questões materiais de forma excessiva. Busquemos as coisas do céu, não é assim que é dito, que o restante lhe será dado por adição. Isso é exercício de fé na providência divina. O pássaro que nada produz, come e dorme todo dia, sob abrigo. Vós que sois filhos do Criador, acha que ele me trataria de outra forma? De uma forma menos atenciosa? O Cristo nos ensina isso, mas é preciso exercitar. E busquemos isso aqui, ó, o concurso da espiritualidade amiga nesse sentido. Então, para encerrar tudo que dissemos, perceba, trouxemos o Espiritismo prático, entendemos como as relações se dão de forma teórica, mas o Espiritismo nos ensina como praticar esse Espiritismo, como colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque é isso que importa. Importa quando recebemos o conhecimento, aplicarmos lá fora, todos os dias. Porque é pelas ações que seremos reconhecidos, pela ação com o próximo. E a nossa vida aqui é a relação com o próximo, quer queiramos ou não. Então o Espiritismo nos ensina como sermos melhores, olhando para os nossos defeitos, as nossas deficiências, reconhecendo nelas e buscando melhorar, e reconhecendo em nós, sendo indulgente com a fraqueza do próximo. E mais do que isso, aproveitando ao máximo a nós que foi dado esse conhecimento das relações espirituais, de aproveitá-las de forma consciente, prática. Não tenha milindre, é todo dia. Vamos evitar mais de pedir, Senhor, me dê isso, daquilo. Não, conversa. Eu toda vez penso assim, olha, está difícil. Eu não estou conseguindo entender isso, etc. Às vezes acontece um problema, olha, eu não sei por onde ir. Preciso do seu auxílio. Às vezes o silêncio é a resposta. Vou indo, continuo indo. De repente, vem a intuição, ou acontece algo, ou, muito comum, tá? Às vezes eu peço uma intuição, querendo que venha pronta, pego o livro, aí eu vou lá e pego Fonte Viva, Pão Nosso, quando abro, está lá. Antes de começar essa questão de palestra, é muito interessante. Rafael, como uma palestra? Eu falei, não fica para mim, eu prefiro ficar na sala, ali, estudo e tal, é melhor. Não, mas a gente precisa e tal. Cheio de questões, né? Aí a pessoa convidava, não, eu vou ver. Será que eu vou? Será que eu não vou? Me dá um auxílio? Será que minha vaidade que está me levando por esse caminho? Etc. Eu sou vaidoso absurdamente. Estou conhecendo. Eu sei dos desafios. Tá? Aí, me dá uma luz. Aí quando eu viro assim, Pão Nosso, eu abri para o lado. Quando foste convidado, vá. Não precisa mais nada. Fechei e falei, vamos embora.
Então, desde então a gente está trabalhando. Graças a Deus, temos, somos assistidos, né, quando queremos fazer realmente algo bom para a espiritualidade. Então, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça por desprender-se dele e sempre que o consegue cumprir firme a vontade. Façamos o uso da nossa vontade. Defina, eu quero ser essa pessoa no futuro. O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para isso? Elenque. Eu preciso deixar de fazer isso, aquilo. Eu preciso deixar de ser egoísta, ser menos vaidoso, ser mais paciente. Pronto, agora começa a trabalhar nisso. Tem um livro muito bom do Lindomar Coutinho, que inclusive vai estar lá no Mofego, no dia 4 e 5. Tá? Quem puder ir, vai ser muito bom. Falar sobre mediunidade. Ele tem um livro que é pelo Espírito Samuel Goulart, O Homem e Suas Buscas. É um livro maravilhoso. Provavelmente vai estar vendo lá no Mofego. É um livro bom de idade. Samuel Goulart, ele vai usando a maiêutica de Sócrates, pergunta atrás de pergunta, fazendo a gente refletir e chegando no propósito que temos. Quem aqui sabe qual é o propósito para essa encarnação? Nós devemos correr atrás disso. Porque quando temos uma meta, sabemos para onde ir, a ansiedade diminui. E conseguimos, com os esforços próprios e com o auxílio da espiritualidade. Então, essa é nosso chamamento, nosso convite nessa noite de hoje. Que façamos o bom uso daquilo que Deus nos deu de melhor, o livre-arbítrio, para que possamos ser dignos de continuarmos nesse mundo após a transformação para o mundo de regeneração. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Os pensamentos a Deus, feche os olhos. Vamos agradecer. Louvado seja, Mestre Divino, a sua presença aqui entre nós, através dos seus arautos, que veio nos ajudar, iluminar nosso nome, Rafael, nessa palestra. E nós te agradecemos, as luzes que descem aqui em todos os tempos, quando o Senhor chamar, para nos fazermos cairmos na realidade da vida. Que o Seu amor divino possa nos proporcionar a possibilidade de sermos firmes nessa encarnação, de sermos honestos, de sairmos da mesmice e de nos transformarmos em homens e mulheres melhores através das experiências que Deus nos coloca todos os dias, que nós possamos superar cada momento, cada dificuldade e sabermos abraçar os irmãos que estão ao nosso redor e que nós possamos, agradecidos pelo amor e pelas explicações, nós possamos também dar a nossa opinião, que é nos transformarmos, que nós possamos conseguir vencer o mal que ainda existe em nós,
temos bons espíritos nos acompanhando. Se os maus estão ao redor, que nós busquemos o bem, a justiça, e nos será dado, de acordo com nossos méritos e nossas necessidades, a oportunidade de superarmos esse mal que ainda existe em nós, essas deficiências, que só serão resolvidas com os esforços, como disse o nome, com os esforços e através do esclarecimento da fé viva, uma fé esclarecida, fica muito mais fácil superarmos o mal que ainda nos rodeia por conta do nosso estágio infantil. Que Deus seja louvado e que assim seja. É isso que é a beleza da polícia. Porque ela sempre está com os espaços abertos para que outras pessoas possam também ocupar esses espaços. Basta que a gente tenha estude, porque veja, nós não estamos sós. Então, todos nós somos acompanhados. E os bons espíritos nos acompanham. E é Ele que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá ânimo, que nos dá perseverança. E a gente vê que muitas pessoas às vezes se colocam nessa estrada, nesse caminho, mas às vezes acham a cruz pesada. Às vezes acham a cruz pesada. E aí o que fazem? Abandonam. E a oportunidade da perseverança. Rafael? Perseverança. Tá? Se o cara não está bem necessitado, precisa só estudar, continuar, perseverar. Porque tem muita coisa que você precisa falar. Melhor palavra, vocês não sabem o potencial que tem, o poder da palavra que é professada nesse livro. Essa espírita das orações, encarnados e desencarnados. Todos aqueles desencarnados que estão ligados a nós, e aqui também eles recebem essa mensagem. E aqui também eles aprendem. Uma das coisas que eles aprendem aqui é aprender a perdoar. A coisa mais difícil que tem. Custa uma palestra dessa. Todos os irmãos se conscientizam da necessidade que eles têm de perdoar e perdoar. Para que eles possam se libertar da condição que eles se encontram. Para que de fato eles possam se aproximar da igreja sublimes de Deus, Pai, que está disponível para todos nós. Bastamos que nós possamos entrar na sintonia do alto, porque Deus é Pai de todas as criaturas, independentemente da condição que nós nos encontramos. Porque quando vê as perdidas que nós somos, as mãos sempre se estendem para nos mostrar o caminho de volta para o Pai, muitas vezes nós nos perdemos na frente. Mas é sempre o caminho de Deus. Caminharmos sempre de Deus. Rafael, nós agradecemos, a gente ficamos felizes que estaremos você várias vezes, Deus, nós ficamos felizes, viu? Que tenha uma boa viagem de retorno, que a lembrança do Paulo vai deixar, viu? Então, gente, nas terças-feiras, nós temos as nossas reuniões de estudo. Quem quiser compreender e entender um pouco mais a doutrina, estamos de portas abertas. E nesse caminho,
e chegam as pessoas como Rafael. E a gente precisa disso. Mas a dificuldade que a gente hoje tem de conseguir pessoas como Rafael para vir para cá e nos ajudar também com esses ensinos. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, Deus nos proteja. Viu, Rafael? Ficamos felizes. Muito obrigado. Vamos trabalhar.